Olá, queridos irmãos do canal Graça no Brasil. Muito obrigado por sua participação aqui nesse vídeo. É um prazer estar com vocês em mais uma edição dos cultos online aqui desse canal que tem alcançado muitas pessoas, tantas vidas, e através, para a glória de Deus, da internet, temos este benefício. Eu sou o missionário Cleiton Menor, desempenho meu ministério no Paraguai faz alguns meses. Era pastor no Brasil, muitos de vocês já me conhecem, e para mim é um privilégio, é um prazer poder participar e trazer aqui a mensagem, a reflexão da Palavra de Deus com você. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que nos assiste aí de sua casa que possa nos acompanhar em uma oração e depois seguiremos com o tema de hoje. Senhor Deus, te pedimos, Pai, que essa palavra possa alcançar os nossos corações e de muitas pessoas, Deus, através da ferramenta da internet. E, Senhor, que durante esses tempos difíceis que estamos vivendo também, o Senhor possa nos ensinar a continuarmos firmes, ó Deus, meditando na Tua palavra e Te conhecendo cada vez mais e sendo, ó Pai, sim, cristãos que influenciam e que conseguem, ó Pai, ser luz no meio de tantas trevas que estão ao nosso redor. Nos dá a luz da Tua palavra, da Tua iluminação, para entendermos a Tua palavra nesse dia, Senhor. E no Teu nome nós oramos. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre um tema muito conhecido no meio cristão, que é o tema de fé e obras. Fé e obras são dois importantes elementos da vida cristã. Também existe muita discussão, é verdade, entre esses dois temas, não é verdade? O tema da fé e das obras e como elas duas se relacionam, principalmente no quesito da doutrina da salvação. Mas não apenas no quesito da doutrina da salvação também. Fé e obras têm sido muito discutido no meio da teologia. Eu gostaria de abordar o papel de ambos elementos, tanto no quesito salvação, quanto também naquilo que se segue após a salvação em nossa caminhada com Jesus. Então, algumas verdades importantes acerca desses dois temas e de como eles se relacionam é o que vamos ver hoje. Então, em primeiro lugar, a verdade número 1 que vamos destacar é, primeiro, as boas obras não operam para a salvação. Isso é uma verdade teológica e bíblica que podemos confirmar em textos como Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, é um texto conhecido, e assim diz, vou citar para vocês: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nesse texto, lemos como as obras, ou aquilo que podemos fazer com nossas próprias forças, não interferem naquilo que Deus faz em nós ao nos salvar. Ou seja, nada do que podemos fazer pode nos garantir ou mesmo ajudar para que a salvação ocorra em nossas vidas. Um outro texto está em Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, que também podemos confirmar a mesma coisa. Palavras também do apóstolo Paulo, e aqui nós lemos assim. Vamos ler o versículo 4 também. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não segundo as obras de justiça que houvéssemos feito. Não pelo que nós fizemos ou pelo que faríamos, né? Mas por simplesmente a sua regeneração do Espírito Santo, pela manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, essa é uma verdade absoluta das Escrituras. As boas obras que podemos fazer
não tem papel na salvação da nossa alma, na salvação do nosso espírito diante de Deus. Ou seja, para que a salvação, e dizemos salvação, entenda que a salvação é a justificação que temos diante de Deus, nós injustos pecadores, sendo reconciliados, fazendo as pazes com esse Deus criador e justo por meio de Jesus Cristo. Mas para que isso ocorra, ao homem tão somente é necessário a fé. Fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, uma total e completa rendição das nossas obras, rendição de nossa condição, um entendimento de nossa total incapacidade e uma total entrega e confiança na obra de Jesus Cristo, no que Ele fez por nós, ao morrer na cruz em nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, uma vez entendido que somente a fé é aquilo que é necessário para salvar e que a própria fé em si não é uma obra, apenas é uma rendição, um arrependimento e uma confiança na obra de Jesus. Vamos para a verdade número 2 acerca da fé e das obras. A verdade número 2 é que as boas obras seguem a fé genuína. Vou dizer de novo. As boas obras seguem a fé genuína. E mais, as boas obras são o desejo de Deus para aqueles que possuem fé em Jesus Cristo. Então vamos ver os versículos que afirmam esta verdade. Ali onde lemos em Efésios, podemos continuar lendo o versículo 10. Lemos os versículos 8 e 9 do capítulo 2. Mas existe o versículo 10 ali para nós, que também de igual forma é importante. Portanto, vamos ler. Na continuação daquela mesma narrativa, lemos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus já las preparou desde o início de tudo. E também, no mesmo contexto do que lemos em Tito, no capítulo 3, podemos encontrar no capítulo 2 e no capítulo 3 dois versículos importantes acerca também das obras. Tito 2, versículo 14, nós lemos: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Capítulo 3, versículo 8 também de Tito, lemos: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que nós entendemos então em relação à fé e obras e como elas se aplicam na vida do crente? Percebemos que fé é realmente o único caminho que é a chave que abre as bênçãos de Deus e a graça de Deus se faz real em nossas vidas através da fé que temos em Cristo, sem qualquer participação de obras. Mas somos então salvos e justificados em Cristo para caminharmos nas boas obras. As boas obras então são o resultado daquilo que Deus faz em nossas vidas através da fé. Perceba então como as duas coisas estão ligadas. É necessário que as obras acompanhem a fé. É o desejo de Deus que a nossa vida demonstre e produza frutos de boas obras
que apontem para essa fé que é invisível. A fé em si mesma não se pode ver. Não é verdade que quando nós cremos em Cristo, aí andando na rua as pessoas vão notar aí que, olha só, ele tem um brilho diferente, né? Isso não existe, né? A nossa fé está no nosso interior, mas as obras, sim, estão no exterior e podem ser notadas e são do desejo de Deus que as pratiquemos. A fé em Cristo deve, irmãos, nos impulsionar a novas atitudes em nossas vidas. E eu gostaria de apontar 3 diferentes atitudes ou boas obras que devem aparecer, que devem brotar, ou uma nova atitude, uma nova ação oriundas dessa fé que temos em Jesus Cristo. Muito bem, a primeira delas é uma nova atitude de boas obras com relação às coisas espirituais. O que acontece na vida do crente, uma vez que creu em Jesus Cristo, em relação às coisas espirituais? Quais obras devem surgir em sua vida com relação às coisas de Deus? Bom, vamos ver alguns versículos. Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, nos traz uma das obras que precisam ser brotadas nas nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 16 nos diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Perceba que agora, na vida do crente, daquele que tem fé em Jesus, todas as coisas ao seu redor ganham um novo significado. O versículo 17 diz que tudo que fazemos deve ser dando graças a Deus e deve ser em nome do Senhor Jesus. A vida ganha um sentido espiritual muito mais amplo do que havia antes. Portanto, todas as atitudes que vamos ter devem ser permeadas por essa nova visão das coisas, as coisas espirituais. Mas o versículo 16, que é a chave do que vamos falar aqui agora, diz que é necessário que habite em nós a palavra de Deus. Conhecer a Deus é o caminho para estarmos cada vez mais parecidos com Ele. É necessário que haja, como uma forma de boa obra na nossa vida, uma busca constante para conhecer a esse Deus que nos salvou. A mensagem do Evangelho é simples, irmãos. Somos pecadores, Deus é santo e justo e há de julgar o pecado do mundo. Deus nos ama e realizou uma obra através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, que se fez carne, demonstrou o seu amor por nós na cruz, morrendo por nós que éramos seus inimigos, nós que éramos pecadores. E através dessa obra de morte e ressurreição, Deus deseja nos salvar. Irmãos, que maravilhosa essa mensagem, mas essa é uma mensagem curta e não compreende tudo o que está nas Escrituras. Há muito mais de Deus a se conhecer. Há muito mais de Deus para se estudar na sua palavra. É por isso que tudo o que vamos produzir na nossa nova vida, na nossa vida cristã, é fruto de um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e do nosso Deus, conforme nos revelou em sua palavra. Então, a primeira nova atitude, a primeira boa obra que deve frutificar em nossa vida é o desejo de conhecer a Deus através da sua palavra. Em segundo lugar, uma nova boa obra, uma nova atitude que deve brotar, oriunda também da fé em Jesus Cristo, são boas obras com relação à família da fé.
Vejamos o que diz Romanos no capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 10, 13 e 15 nos apontam um princípio importante da nossa nova vida. Romanos 12, 10, diz assim a palavra de Deus: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, com amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Em outra passagem ainda, em Efésios, no capítulo 4, lemos o seguinte. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, mas antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, uma outra classe de boas obras que precisamos frutificar são aquelas que fazemos uns aos outros, que fazemos pela família da fé, entendendo que Deus age em nós, através de nós, também na vida de nossos irmãos. O texto em Efésios diz que o crescimento do corpo de Cristo se dá à medida em que cada membro de seu corpo, eu e você, realiza a sua parte. Então, essa nova classe de boas obras diz respeito ao serviço cristão, uns para com os outros. O desejo de servir ao meu irmão, o desejo de participar da obra que Deus está realizando no seu corpo. E isso envolve um princípio fundamental também da nossa fé, que é o princípio do amor. O que deve permear essas boas obras? O amor. E quanto mais eu conheço a fonte do amor, mais eu poderei aplicar o que aprendo com ela na vida dos meus irmãos. Sabemos que a fonte do amor é o próprio Deus. E como podemos conhecê-lo? Através das Escrituras. É necessário, então, que na vida do cristão, na vida daquele que crê em Jesus Cristo, essa nova classe de boas obras passe a frutificar, que é servir uns aos outros na família da fé. Número 3, uma terceira classe, então, de boas obras que precisam aparecer em nossa vida, diz respeito àqueles que são os de fora. Falamos sobre como Deus deve agir em nossas vidas com a família da fé, com os nossos irmãos em Cristo, não apenas da nossa congregação local, mas também toda a irmandade cristã espalhada pela face da terra. Agora vamos falar sobre uma nova atitude para os que são de fora, para aqueles que não conhecem a Deus, para que as nossas boas obras possam alcançar a esses também. Será que a Bíblia diz algo sobre isso? É claro que sim. Vamos ler 1 Coríntios, vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículos, podemos ler o versículo 14 também. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, veja o versículo 15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração
corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, como luzeiros no mundo. Irmãos, o desejo de Deus é que nós, o seu povo, a sua igreja, o seu corpo, resplandeçamos a glória de Cristo no meio de uma geração corrompida. Não preciso explicar nem demonstrar que o mundo aí fora está completamente corrompido e perdido em trevas. Mas nós temos a luz e o brilho de Jesus Cristo. É necessário que nossas ações para com os de fora sejam obras que demonstrem o amor de Deus. Vejamos 1 Coríntios, agora capítulo 15, verso 34. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 34. De que forma nós podemos ser luz? Vimos ali que tínhamos que ser inculpáveis em Filipenses capítulo 2. E aqui Paulo fala um pouco mais direto ainda, no versículo 34 de 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz: vigiai justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Irmãos, veja que forte essas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, é necessário vigiar, é necessário que não pequemos. Por quê? Porque alguns ainda não conhecem a Deus. Irmãos, o pecado da igreja é o que afasta o mundo da glória de Deus. O pecado da igreja é o que torna, que causa rejeição por parte de muitas pessoas para que enxerguem a verdade de Jesus. Quando um crente se envolve em escândalos, em pecados, quando isso está aparente para as pessoas de fora, isso causa rejeição. Isso faz com que as pessoas questionem. Bom, quantos de nós nunca ouviu essa expressão, né? Eu não quero ser crente como ele, né? Ou como ela, porque eles fazem coisas que eu sei que está tudo errado aí. Como isso causa rejeição? É por isso que o apóstolo diz, eu digo isso para vergonha vossa. É vergonhoso, irmãos, um crente envolvendo-se em pecados, e isso causa rejeição por parte dos de fora. Então, qual é a boa obra que se espera que se acompanhe a fé daquele que está em Cristo Jesus? É uma boa atitude irrepreensível para com os que estão de fora. Mas isso, irmãos, eu não digo que deve ser uma máscara, ou seja, uma forma de proteger a sua imagem para que os de fora não vejam os seus defeitos. Esse não é o caminho que o Senhor quer. Não é falsidade, e sim uma verdadeira e clara, um verdadeiro e claro relacionamento com o Senhor. Não caminhando como se caminhamos em santidade acima das pessoas, né? Como olhando para baixo, para o mundo, dizendo e apontando os defeitos de todas as pessoas, né? E mascarando e escondendo os seus. Isso faziam os fariseus no tempo de Jesus. Não reconheciam os seus erros e apontavam os erros dos outros. Essa não é a atitude de Deus. Mas é verdade que as pessoas precisam reconhecer em nós a nossa verdadeira condição em Jesus Cristo. Quem sou eu? Eu não sou nada, irmãos. Sem Jesus, né? Que elas enxerguem a Cristo em nós e não a quem somos verdadeiramente, ou a como nós somos bons ou perfeitos, que de fato não somos, mas que elas possam encontrar em nós a graça de Deus que nos alcançou, mesmo falhos como somos, mesmo pecadores como somos, como Deus nos amou e nos resgatou por sua graça e nos transforma dia a dia. Que esta graça que nos alcançou possa ser visível às pessoas ao nosso redor. Portanto, meus irmãos, esta é uma reflexão curta, breve da palavra de Deus, mas que eu gostaria que pudesse abençoar a sua vida, a você que nos assiste através desse canal. Que as boas obras
possam seguir a fé genuína que há no seu coração. E se você assiste esse vídeo e ainda não havia professado fé no Senhor Jesus, faça isso agora. Professe fé em Jesus Cristo, aceite a Ele como seu Salvador, entregue-se, pare de tentar salvar a si mesmo, tentando ser uma pessoa boa. Aceite a graça de Deus na sua vida e depois disso, entregue-se e dedique-se inteiramente às boas obras que geram glórias ao nome do Senhor. Podemos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque a Tua Palavra nos ensina com clareza acerca dessas coisas, acerca de quem somos e acerca de quem Tu és. Não somos perfeitos, Senhor, e necessitamos de Ti para nos salvar. Tu és o nosso Salvador. Mas também compreendemos, ó Deus, que a nossa vida deve ser pautada, deve ser repleta de boas obras, porque toda obra, Senhor, é gerada, é produzida a partir de uma certeza, de uma fé. Que a certeza que temos e a fé que temos em Ti possa fazer brotar em nós, ó Deus, abundantemente obras que glorifiquem o Teu nome. Que possamos, ó Pai, então ser, principalmente, Deus, espelhos da Tua glória no mundo, luzeiros, como diz a Tua palavra, Pai. E que haja também, Deus, o desejo de Te conhecer mais, de buscar-te, ó Deus, através da Tua revelação para nós, que é a palavra de Deus. Que possamos, ó Deus, sermos servos uns dos outros no amor. E que todas essas obras, Senhor, sejam genuínas, motivadas pelo amor, motivadas, ó Deus, pela gratidão e pelo desejo de Te servir, motivadas pelo Teu Espírito que habita em nós, e não apenas de forma a mascarar falsas intenções. Senhor, trabalha em nossas vidas e cumpre, ó Deus, a obra que Tu começaste em nós. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus os abençoe.